Boa noite a todos. Peço silêncio para a gente começar. Todos sentados, não? Primeiramente, a gente queria fazer alguns agradecimentos antes de compor a mesa. Agradecer a UNA por tornar possível, pela parceria. Agradecer a SECOM por estar aqui hoje, fazendo o trabalho. E nós do Centro Acadêmico, queríamos agradecer a presença de todos vocês. Queríamos agradecer ao professor Moisés também por tornar esse evento possível. O CA tem um comprometimento de trazer novas oportunidades e experiências para os discentes do direito e nós esperamos que esse seja um de muitos eventos que nós podemos proporcionar a vocês, trazendo um professor internacional para falar aqui e trazer conhecimentos novos para vocês. Agora, para compor a primeira mesa, nós queremos chamar o coordenador de pós-graduação em Direito, Bruno Gadelha, vice-coordenador, perdão. Chamar a diretora de centro, Elga Maria Martins. A pró-reitora de pós-graduação, Maria José Rodrigues. E, por último, o nosso reitor, Cristiano Pérez Coelho. Passo a palavra agora para a mesa, vocês podem se sentar. Boa noite, estão me ouvindo? Opa, estão me ouvindo, claro, estão me ouvindo também. Sejam muito bem-vindos ao evento hoje, aqui representando o programa de pós-graduação em Direito. Não é programa de pós-graduação em Direito e Desigualdades Sociais, é programa de pós-graduação em Direito aqui da UFJ, deixar isso bem claro. Acho que agradecer ao Centro Acadêmico mais uma vez pelo auxílio, pela parceria, pela compreensão. Quem deveria estar aqui falando com vocês é o professor Moisés, mas como ele vai participar da banca, ele me colocou aqui, ele sabe que eu adoro falar em público, então, e que iria render mais fotos ao lado do reitor, que é sempre algo muito legal, né? Em termos verticais seria algo muito legal, mas enfim. Dito isso, agradecer, obrigado pela presença, é muito importante a presença de vocês aqui, a gente está muito feliz que o auditório está cheio, está lotado, sempre muito bom ver vocês interessados, e sejam muito bem-vindos. Para passar agora para a professora Elga, por favor. Boa noite a todas as pessoas presentes. É um prazer estar aqui hoje na nossa aula inaugural do curso de graduação em Direito da UFJ, do curso de mestrado em Direito, da área de Direito e Desigualdades Sociais da UFJ, do Instituto, com a organização, o suporte, a concepção de como seria essa aula magna do Centro Acadêmico Washington Moragas. Então, queria agradecer a presença de cada um, né? Esse auditório está lotado, nós temos estudantes de graduação, de pós-graduação, temos egressos do curso de Direito, que hoje são professores do curso de Direito. Temos o nosso excelentíssimo senhor reitor, o professor Cristiano, que agradecemos muito, a nossa querida pró-reitora de pós-graduação, professora Maria José, e queria aqui trazer também a saudação da vice-diretora, a professora Carolina, que não pôde estar presente aqui hoje, e dizer algo muito breve. Primeiro, dizer da importância desse curso nesta universidade no sudoeste goiano, que existe este curso, né? A universidade existe desde a década de 80, mas esse curso existe desde 2009, ele foi criado em dezembro de 2008 e ele já tem formandos aqui que são, para além de juízes, promotores, delegados, advogados e advogadas, inclusive a vice-presidente da OAB de subseção já está aí, é nossa egressa, né? Assim como um dos diretores. Nós temos pesquisadores e pesquisadoras que
Brasil afora, trazem pesquisas importantíssimas serem fundamentais para a gente entender o que é uma universidade pública. E aqui queria trazer um elemento fundamental, que uma universidade pública e um curso de direito como o nosso, ele não existe se ele não tem a sensibilidade e a compreensão do lugar onde ele está inserido, dos impactos que ele traz para esse local no qual ele está inserido e numa conjuntura que é regional, que é local, mas que é também nacional. E aqui eu queria fazer uma fala, foi um pedido do DCE, mas que eu acho que é importantíssimo de ser feita, que é uma fala de que uma universidade pública, uma aula como essa, só é possível quando a gente tem a compreensão de recursos públicos para a universidade pública, quando a gente tem a compreensão da importância da universidade pública e quando a gente tem a importância da classe trabalhadora dentro da universidade. Então, projetos como o NAJUP, o Cursinho Popular, as PLPs e tantos outros são fundamentais. E a classe trabalhadora hoje no Brasil está construindo uma pauta fundamental, que é a pauta do plebiscito popular. O que é o plebiscito popular? É a possibilidade da gente discutir pautas como a redução da jornada de trabalho sem redução de salário, para que a juventude trabalhadora possa estar na universidade, para que vocês possam ter lazer, não só trabalhar, estudar, chegar morto em casa, cair na cama, acordar às 4 da manhã, pegar o transporte. Redução de jornada não é um privilégio, é uma necessidade para que nós sejamos trabalhadoras e trabalhadores, principalmente a juventude, que possa ser uma juventude que vê horizonte. O nível de evasão na universidade, de evasão no ensino médio, de desinteresse, está muito vinculado a isso. Então, a redução de jornada de trabalho sem redução de salário é uma pauta que a gente precisa discutir, sim, dentro da universidade. O plebiscito popular é de todos nós, né? A gente está construindo o plebiscito popular no Brasil inteiro. A universidade não está aquém ou acima disso. Ela faz parte disso. Porque aqui nós temos jovens que passam pelo processo de trabalho e estudo todos os dias e sabem o que isso significa na sua vida diária. Então, eu gostaria de convidar, né, agradecer ao DCE pela possibilidade de trazer o debate e convidar todas e todos a conhecer o plebiscito popular, a se engajar no plebiscito popular e trabalhar com essa e tantas outras pautas que são fundamentais para a universidade, para a juventude trabalhadora brasileira. E, por fim, queria agradecer muitíssimo ao professor Federico Losurdo, que está aqui conosco, e aos professores do curso de Direito que estão aqui conosco hoje, né? Eu estou vendo o professor Felipe Pante, estou vendo o professor Moisés, professor Bruno, professora Marcela, professor Rafael, professor Hugo, e agradecer muitíssimo, dizer que é muito bom tê-los e tê-las no Instituto, no curso, no mestrado, e principalmente aos estudantes, não só do curso de Direito daqui, mas de outras instituições, né, que estão aqui conosco hoje, que vão poder participar da aula do professor Federico Losurdo. Muito obrigada, e é isso, boa aula para nós, que seja um ótimo semestre. Boa noite a todas as pessoas presentes. É um prazer recebê-los todos aqui, alunos da graduação em Direito, do mestrado em Direito, de graduação de outros cursos. Eu vi uns alunos de outros cursos aqui também, não só do Direito, mas de outros cursos também. É um prazer, professor Federico, recebê-lo na UFJ. Muito obrigada por aceitar, fazer parte dessa mesa, toda a contribuição que o Moisés tem falado muito, que o senhor traz para a instituição, para o curso de Direito. Muito obrigada por esse aceite. Eu, como pró-reitora de pós-graduação, fico sempre com a incumbência de falar um pouco mais da pós-graduação. Mas dizer para vocês, que estão na graduação, que alguns aqui estão iniciando o curso de Direito, que a pós-graduação pode parecer distante para alguns de vocês, mas ela está muito próxima. O curso de Direito, o mestrado, ele iniciou aqui no ano passado,
né? Foi aprovado em 2023, mas iniciou a sua primeira turma em agosto de 2024, né, com bastante procura, tanto para ingresso na primeira turma quanto na segunda turma. E aqui eu gostaria de falar um pouco da pós-graduação, né? A pós-graduação brasileira é uma pós-graduação que tem 6 décadas, né? Ela começa lá nos anos 70, ela começa a se institucionalizar no Brasil nos anos 60, mas nos anos 70 ela passa por um processo de crescimento. Então, nós estamos falando de pouco mais de 60 anos, né, que nós fazemos pós-graduação desde mestrado, né, e depois o doutorado em algumas instituições. E houve uma estratégia, né, de desenvolvimento nacional que passa pela pós-graduação, né? Embora nos últimos anos tenha ocorrido questionamentos, né, que são injustificáveis, né, sobre a importância da ciência e da tecnologia para o desenvolvimento da nação, né, nós estamos aqui, né, fazendo pesquisa, né, desenvolvendo e contribuindo para a ciência, para o desenvolvimento da ciência brasileira. Porque, afinal de contas, né, não há desenvolvimento socioeconômico sustentável, né, sem que haja crescimento e desenvolvimento científico, tecnológico, né? Não há justiça social, né, sem que haja, né, um avanço no conhecimento científico. E o que nós buscamos numa universidade pública, senão justiça social, né? É um dos nossos pilares, né, que a gente tenha uma sociedade, né, cada vez mais justa. E nós, né, enquanto pós-graduação, nós estamos lutando para que também seja reduzida as desigualdades regionais do ponto de vista de oferta de pós-graduação. A pós-graduação no nosso país, só para vocês terem uma ideia, eu sempre trago esses números quando eu vou fazer uma fala institucional. O Brasil tem 5.570 municípios, 5.570 unidades administrativas. Destes, 320 mil têm pós-graduação, 320 municípios têm pós-graduação. Ainda muito pequeno. E quando a gente pega, né, a concentração regional, essas pós-graduações, elas ainda estão concentradas no Sul e no Sudeste, que é onde tem o maior número de programas de pós-graduação. Então, são 4.590 programas de pós-graduação, um pouco mais do que isso, porque no ano passado foram aprovados só aqui na UFJ 3 programas de pós-graduação, com mais 2 cursos. Então, nós aprovamos só em 2024, né, 2 doutorados e 3 mestrados. Então, nós contribuímos, né, para que o número de cursos de pós-graduação, que são 7.027, né, pelos dados do último censo da pós-graduação, né, vá chegar a uns 7.200, mais ou menos isso, porque houve uma expansão muito grande, né, nesse último quadriênio. Então, tem cerca de 425 mil alunos na pós-graduação no nosso país. E aí o direito, né, tem contribuído para que haja essa expansão. Então, nos 2 ingressos que nós tivemos, né, só na UFJ a gente tem, no universo de pós-graduação, 327 alunos, entre mestrado e doutorado. 150 docentes, né, envolvidos com pós-graduação, com uma produção acadêmica importante. Então, o programa de pós-graduação em Direito, né, que é um programa jovem, né, está entre os mais jovens dessa instituição, que tem como área de concentração, né, Direito e Desigualdades Sociais. A gente está sempre reforçando isso, né, Moisés? É um lema, né, e 2 linhas de pesquisa, né, tem uma preocupação, né, com a produção, né, de fundamentos jurídicos sobre as desigualdades sociais. Então, isso já é uma preocupação com a justiça social que eu comecei lá na minha fala. Então, vocês que estão na graduação, vocês que estão na pós-graduação, né, que busquem, no seu processo formativo,
né, essa preocupação com a justiça social, essa preocupação com uma boa formação, para que, a partir dessa boa formação, vocês possam atuar, né, nas diversas áreas que vocês atuarão aí, para a redução dessas desigualdades. Então, é uma alegria ter, né, o curso de Direito, né, entre os 128 programas de pós-graduação no estado de Goiás. Por que isso é tão importante? Porque um país, para melhorar, para reduzir as desigualdades sociais, precisa produzir mais mestres e doutores. Com uma produção e com uma formação cada vez mais qualificada, né, nós faremos com que as nossas desigualdades, né, sociais, as nossas desigualdades espaciais, né, que elas possam ser reduzidas cada vez mais. Então, a nossa preocupação enquanto pós-graduação é que a gente cresça, né, com segurança, né, interna, né, que a gente tenha essas condições para esse crescimento da pós-graduação e que a nossa formação ela contribua, né, para a redução dessas desigualdades, né, regionais. E aqui já está aí um desses 320 municípios que oferece pós-graduação e uma pós-graduação de qualidade que o direito tem, né, com esses 15 docentes, né, com uma qualificação muito boa. Então, agradecer, né, o convite feito pelo professor Moisés por estar aqui, né, e desejar uma excelente aula e agradecer ao professor Frederico, né, por essa noite. Muito obrigada. Oi, gente, muito boa noite para todas, para todos, para todes. Dizer que é uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez em uma aula inaugural, não só da graduação, mas também da pós-graduação. Desejar boa noite, saudar os professores aqui presentes, professor Moisés e o professor Bruno, enquanto coordenadores do curso de pós-graduação em Direito. Um dos mestrados, um dos últimos mestrados que nós conseguimos aprovar, juntamente com o mestrado também em Biodiversidade, o mestrado em Psicologia, que vai começar em breve, o mestrado também em Computação, que a Maria José conseguiu destacar um pouco. Saudar também a professora Elga, diretora do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, um dos 8 institutos dessa instituição, da nossa UFJ. Saudar também a professora Maria José, pró-reitora de pós-graduação, que compõe, né, juntamente com outras e outros 7 pró-reitoras e pró-reitores, a gestão superior relacionada às pró-reitorias. Cumprimentar também os nossos técnicos administrativos aqui presentes e a vocês, alunos e alunos de graduação e de pós-graduação. Nós já tivemos falas importantes aqui que destacaram um pouco da importância desses cursos noturnos para a classe trabalhadora. Eu sou egresso de um curso noturno e eu só consegui fazer a universidade graças a esse curso noturno, que eu sei que é a realidade de vários de vocês aqui. Por isso, nós estamos com um foco muito grande em aumentar e ampliar os cursos noturnos dessa instituição, para possibilitar exatamente isso, que a classe trabalhadora possa se qualificar. A universidade pública, nos últimos anos, ela reverteu muito todo o processo de elitização que existia dentro dela. Isso com a interiorização de todo o processo de educação superior, mas também graças à lei de cotas, que vem transformando a realidade dentro das universidades. Estamos longe do que realmente precisa ser alcançado nesse país, mas já iniciamos esse caminho. O problema é que existem muitos entraves dentro desse processo, porque a educação ele não é o grande objetivo dessa nação. Pelo contrário, os ataques que sofremos enquanto educação pública, gratuita e de qualidade são muito graves. Hoje, eu estou falando hoje, 7 de agosto, até às 23h59, nós temos que fechar a PELOA, certo? Que é o Planejamento Orçamentário para 2026. O que chegou para nós é que nós vamos ter, enquanto UFJ, um incremento de 3,24% comparado com este ano.
Só que só de inflação nós tivemos 5,74. E este ano, o recurso, mais uma vez, ele não é possível de nós finalizarmos o ano. Então, fazer gestão com essa trava financeira é uma das coisas mais difíceis que se tem. E nós estamos buscando todas as formas para que as ações finalísticas dessa instituição possam ser a prioridade. E hoje não chegam a 10% do que nós temos de orçamento. Então isso é uma luta, e essa luta não pode parar em momento nenhum. E a melhor forma de lutar contra isso é fazer o que nós estamos fazendo. Continuar um processo de qualificação e de transformação, não só social, mas regional também. Queria agradecer muito a presença do professor Federico, que lá da Itália está aqui conosco para falar de um tema que eu ouço um podcast, que gosto muito por sinal, que eles usam a seguinte fala: que quadra da história que nós estamos vivendo. E é meio assim, alucinante o que a gente... Porque você não consegue raciocinar politicamente o que realmente está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo. Quando a gente vê o tema dessa aula de hoje, globalismo... Professor, eu não quero fazer nenhum spoiler, mas se perceber isso, pode me cutucar. Globalismo e democracia são temas muito importantes, que merecem um olhar muito crítico e muito estudo diante disso. Porque o que nós estamos vivendo nesse exato momento no mundo e no Brasil são exatamente essas questões, que envolvem soberania nacional de países, que envolvem domínio do capital, e várias outras questões que muitas vezes são vistas como contraditórias, mas que na história isso precisa existir. Então é importante que vocês aproveitem muito esse momento, que vocês possam extrair não só esse conhecimento, mas que possa despertar em vocês algo que é muito básico hoje em dia, que não existe vida sem política. Se vocês se abstêm de participar da política, aqueles mais despreparados irão participar. E aí a gente vê o caos que está instalado. O caos onde você não tem uma visão de povo ou de coletivo. Você vê o predomínio de visões individuais. E isso caracteriza de forma muito clara o que a gente vivencia hoje. E isso merece muito estudo e muita leitura para se compreender esse contexto todo. Então, mais uma vez, eu agradeço essa oportunidade de vocês terem isso aqui nessa aula magna, que foi um pouco do que a Maria José trouxe também, de toda essa simetria que nós temos enquanto país e enquanto Estado, e principalmente em Jataí. Jataí tem uma das rendas per capita mais altas do Estado. Só que nós temos aqui também uma das desigualdades mais altas do Estado. E isso demonstra um pouco o conflito que nós temos com relação a essa questão de classe. E quando a professora Elga, o pessoal do DCE presente aqui, que eu saúdo também, e que traz o plebiscito popular e a importância da classe trabalhadora se enxergar como tal, entender o que é uma taxa Selic a 15%, enriquecendo pessoas que são donas do capital, enquanto o trabalhador tem que ficar sustentando tudo isso. Isso precisa ser falado e precisa ser discutido a todo momento, porque nós, trabalhadores, é que construímos e mantemos esse país. E esse é o papel da universidade. Nós temos que discutir esse assunto aqui dentro, sim. Isso não é doutrinação. Isso é entender o que é história e todo o processo de conhecimento que já foi produzido, não só no país, mas em todo o mundo. Agradeço mais uma vez o convite por estar aqui. Saibam que é sempre uma alegria poder ver vocês, compartilhar com vocês. Eu sei que esses momentos muitas vezes são raros, porque a gente tem uma demanda vespertina, matutina muito grande, e poucas vezes a gente tem a oportunidade de estar aqui à noite. Nós vamos tentar alterar um pouco isso. A gente precisa vivenciar um pouco mais essa universidade à noite, para que a sensação de estar na universidade à noite também possa ser agradável. E a gente está fazendo de tudo para isso acontecer, tá bom? Curtam bastante isso aqui, um excelente semestre para todos vocês, para aqueles que estão no segundo semestre, muita força, para aqueles que estão no 10º semestre, mais força ainda, a OAB está chegando aí, estudem bastante, que dê tudo certo, e que eu desejo um semestre maravilhoso a todos. Valeu, gente, obrigado.
Eu quero agradecer a todos pelas saudações e agora chamar a segunda mesa para a aula magna. Uma salva de palmas para eles. Para compor a segunda mesa e começar a nossa aula magna, eu chamo o professor Moisés Alves Soares, o coordenador de programa de pós-graduação em Direito da UFJ. Eu chamo, para representar o centro acadêmico, o nosso coordenador geral, Felipe Farias. Chamo uma discente agora do mestrado para representar, a Camila Russiti. E, por último, o nosso professor convidado, o professor Dr. Federico Losurdo, que é docente de Direito Constitucional e Direito Público na Universidade de Urbino, na Itália, e compõe o corpo docente do doutorado em Global Studies, Estudos Globais. E agora eu passo a palavra para o mediador da mesa, o nosso professor Moisés Alves Soares. Boa noite a todos e todos. Boa noite, Emanuel. Acho que eu escutei o Emanuel falando aí. Boa noite. Seguindo o protocolo, não vou fazer muitas considerações agora. Nós temos, com a mesa anterior, nós temos a presença que foi limado da mesa anterior, o Felipe, também para falar um pouco sobre o centro acadêmico, a participação, a importância, o Felipe Faria, e também a Camila Russiti para falar em nome da pós-graduação. Então, antes de já passar de imediato a palavra ao professor Federico, passo a palavra ao Felipe. Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos que estão aqui, dos nossos estudantes de graduação, dos colegas de outros cursos, dos colegas que vieram de outras faculdades que eu enxergo por aqui. Agradeço muito a presença de todos. Esse é um evento muito importante para o CA, porque a gente conseguiu trazer uma figura de tamanha envergadura, né, uma figura internacional para a universidade. Então, é muito importante. E para o curso é fundamental, né? O tema que aqui vai ser discutido, né? A Agenda 2030 entre globalismo e democracia, é um tema muito relacionado à nossa área, né? Que vai discutir aí as questões, é um tema relevantíssimo na atualidade, com as discussões sobre a soberania, sobre em que pé estamos, né? Aí do nosso projeto econômico que a gente vive, né? Faço um agradecimento especial aqui à UNA, porque foi uma das responsáveis por viabilizar esse evento. Agradeço muito também ao PPGD, porque sem eles isso também não aconteceria. Foi uma interlocução aí entre os três, né, entre o PPGD, entre o CA e entre a UNA, para que isso fosse possível. Se Deus quiser, esse será um evento de muitos que o CA vai conseguir promover para vocês. Muito obrigado e que seja uma ótima aula. Boa noite. Eu queria agradecer a presença de todos e todas nesse evento. Meu nome é Camila, eu sou discente do programa de pós-graduação em Direito aqui da UFJ. Estou nesse ato representando os demais discentes. E, em nome dos meus colegas, eu queria agradecer a presença de todos, especialmente do nosso convidado, o professor Federico, que tão gentilmente veio aqui compartilhar com a gente os conhecimentos dele. A presença dele muito nos honra. É uma oportunidade excelente para o programa e para a universidade. E eu queria agradecer o convite também para estar aqui representando os discentes do mestrado e desejar a todos uma boa aula. Deixa eu apresentar agora. Sem mais, eu já fui absolutamente contemplado pelas falas anteriores.
Só vou fazer os agradecimentos de praxe, agradecer, sobretudo, ao professor. Sintam-se todos agradecidos de tantos agradecimentos, né? Sintam-se todos agraciados e agradecidos, eu não vou agradecer mais ninguém, apenas ao professor que fez um esforço grande para estar aqui conosco, né? Queira ou não, é um desafio de logística, sempre a gente trazer alguém para Jataí, na medida em que o aeroporto mais próximo está a 350 quilômetros, então não é um exercício fácil, mas, de toda forma, e aí agradecer publicamente também, como fez o Felipe, a UNA pela parceria, que nos ajudou bastante para poder viabilizar, além, obviamente, da nossa instituição, né, para poder viabilizar essa aula magna. E, igualmente, agradecer à Federal de Santa Catarina, na medida em que o professor está como professor visitante, né, no programa de pós-graduação em Direito, eu acho, em Geografia também, ou do Direito, na Federal de Santa Catarina. Então, portanto, ele faz esse translado, é mais uma parceria que a gente consegue eventualmente fazer para poder viabilizar nomes, né? A gente está sempre no nosso radar vendo quem pode e está disposto a estar aqui conosco. E, no mais, agradecer ao professor Federico já de saída, porque fizemos 2 dias de minicurso, aqueles que lá estavam conosco já estão com um certo caldo do que o professor vai dialogar conosco hoje, embora o tema do minicurso, obviamente, é diferente do de hoje, e para não deixar passar, e já fiz esse gracejo hoje de manhã, mas eu acho que a gente tem que estabelecer algum tipo, não sei de que tipo de religiosidade todos que vocês tenham, porque toda vez que a gente tenta organizar alguma coisa, acontece um fenômeno climático ou sobrenatural, né? Se vocês lembrarem, quando foi o Celso Ludwig, o que aconteceu? Uma catástrofe, que adiaram as aulas, e foi a última aula que foi com o professor Arno, se eu não estou enganado, que não foi aqui, foi no Auditório do Direito, choveu que Deus mandou e nós ficamos lá com a luz caindo, e ontem acabou a luz. Eu digo, há algo, né, entre nós. Temos que nos proteger. Temos que nos proteger de alguma maneira, seja espiritual, física, seja o que for. Temos que pensar nisso. Mas, fora brincadeira, o professor conversará conosco, e foi uma provocação que eu fiz a ele de nos conversar um pouco sobre a Agenda 2030, né, entre o globalismo e a democracia. O professor Federico já foi apresentado, mas ele, como vocês sabem, é um constitucionalista italiano, doutor em Direito, professor associado em Direito Constitucional, Direito Público da Universidade de Urbino. Atuou já em outras universidades, não só no Sul, como eu acabei de falar. A vivência dele maior foi no Maranhão, né, por quase 3 anos na Federal do Maranhão. Por isso, o português, se algum de vocês está apreensivo, ele falará em português, né? Ele falará em português. Enfim, com outros elementos. Então, sem mais delongas, passo a palavra ao professor Federico. Então, boa noite para todos, para todos. Agradeço muito pelo convite do professor Moisés, do reitor da universidade. Agradeço as palavras das autoridades acadêmicas. Agradeço a todos vocês para a presença. E espero que meu português seja suficiente, de alguma forma, porque, como disse Moisés, é a segunda vez que eu estou no Brasil. E a primeira vez foi faz 10 anos atrás. Foi no São Luís, na Universidade Federal de Maranhão, Recife e outras cidades. Em primeiro lugar, eu quero dizer que para mim é um prazer estar aqui. Claro, um aeroporto mais perto seria melhor, mas, como disse o reitor, vai ter essa possibilidade. Então, mas também a rodovia é larga, é veloz, então não teve muitos problemas. Porque
eu começo lembrando a minha outra experiência no Brasil. Porque acho que nesses 10 anos muitas coisas mudaram. Mudaram proprio in relação à questão da globalização, da abordagem à globalização. Da abordagem também, no meu caso, em relação à União Europeia, porque eu vou falar um pouco da experiência da União Europeia, que espero que você conhece nos aspectos fundamentais, e fazer algumas referências ao Brasil. Como eu já disse, eu não conheço a situação do Brasil muito nos detalhes, mas acho que a questão é proprio essa relação entre globalismo e democracia. O meu autor de referência que também é uma sugestão de leitura, é o Wolfgang Streeck, autor alemão, que escreveu um livro, Globalismo e Democracia, recente. E a questão é a relação entre um processo de globalização, de integração regional, como é a União Europeia, mas também algumas experiências da Latinoamérica, Mercosul, e de alguma forma o BRICS, e a capacidade de um Estado de manter uma soberania nacional, uma soberania econômica. Tem um autor muito famoso, Rodrik, que fala do trilema da globalização, ou seja, é compatível uma integração regional entre Estados, um Estado nacional e a democracia? Ele acha que não. Não é compatível porque exatamente a integração regional, a globalização, acaba para reduzir o espaço da democracia. Inclusive, o livro de Streeck é exatamente sobre essa questão. Como é possível defender novamente uma democracia? E acho que no Brasil essa questão da soberania nacional é uma questão muito importante, também recentemente. Na União Europeia, a questão da soberania é completamente diferente, porque os países da União Europeia renunciaram consapevolmente à soberania nacional depois da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, se pode dizer que a soberania foi colocada nos bancos dos imputados pela Segunda Guerra Mundial. E, inclusive, um autor que todos vocês conhecem, como Kelsen, afirmou que a soberania nacional deve ser derrotada. Em lugar da soberania nacional, deve ser afirmada a soberania do direito internacional. Então, você vê, quando foi a primeira vez no Brasil, em São Luís, eu lembro ainda que tinha uma admiração para a União Europeia, não? Como processo de integração regional bem sucedido, como modelo, inclusive, como modelo paradigmático. Eu lembro de ter lido literatura brasileira que falava da possibilidade de importar o modelo da União Europeia para o Mercosul. Inclusive, o Mercosul é, na verdade, o mercado comum do Sul. E tem como modelo o mercado comum da União Europeia. Então, e por quê? Porque o modelo da integração europeia parecia um modelo paradigmático para as formas de integração regional no mundo, por aquela característica da supranacionalidade, não? Essa ideia que no Mercosul não tem. A ideia que você tem instituições supranacionais que podem tomar decisões também contra a vontade dos Estados-membros. Essa característica foi sempre considerada como uma peculiaridade da experiência europeia, como algo muito positivo, porque se dizia as instituições supranacionais conseguem conseguir bons resultados para os cidadãos. Essa ideia de uma legitimação
baseada nos resultados concretos. A União Europeia naqueles momentos produzia ótimos resultados. Por exemplo, uma coisa ótima também para os estudantes, mas não para o Brasil, mas estudantes da Europa, é o programa Erasmus, que foi uma revolução, a possibilidade para um estudante de viajar em outro estado da União Europeia, fazer algumas disciplinas e depois voltar ao próprio estado nacional. E porém, hoje, acho que a abordagem também de vocês em relação à União Europeia mudou bastante. Porque hoje a União Europeia enfrenta uma crise. E na minha opinião, mas também na opinião de Wolfgang Streeck, a União Europeia é um paradigma dessa relação entre globalismo e democracia. Porque a União Europeia, na verdade, assumiu esse paradigma da globalização. A União Europeia tentou de integrar-se na globalização, mas isso como sacrifício da soberania nacional. E hoje é interessante observar que é próprio a supranacionalidade que está em contestação, que tem críticas na União Europeia. Ou seja, aquele elemento que, por exemplo, a literatura do Mercosul achava como uma ótima solução, não? A supranacionalidade. Hoje, na Europa, é objeto de crítica. E por quê? Porque a supranacionalidade significa, na verdade, também que o governo cabe aos técnicos, aos expertos, às tecnocracias impessoais. E há tecnocracias que acabam para esvaziar o processo democrático. Então, hoje na Europa, já falei no minicurso, se desenvolveram movimentos populares de várias formas que inicialmente tinham uma inspiração, entre aspas, de esquerda, mas que esses movimentos populares tinham essa ideia de voltar à soberania nacional. Você entende a importância da soberania nacional? Também se você vê o que acontece hoje entre Brasil e Estados Unidos, não? Em relação aos tarifários, a defesa da soberania nacional. Na Europa, os Estados-membros não têm mais soberania nacional, porque decidiram de deixar especificamente a soberania monetária e a soberania orçamentária. Então, o Streeck explica por que esses movimentos populares se desenvolvem contestando a supranacionalidade e pedindo um retorno à soberania nacional. E o problema é que esses movimentos populares, faltando uma força de esquerda capaz de capturar essas ideias, na Europa inteira virou para a extrema-direita. Vou dizer algumas palavras depois. A Agenda 2030 é também um exemplo dessa globalização, desse paradigma do globalismo. Porque você ouve essa ideia da Agenda 2030, claro. Agenda 2030 das Nações Unidas. E qual é o alicerce dessa agenda? O desenvolvimento sustentável. Não? Essa ideia, os 15 objetivos que, na ideia das Nações Unidas, todos os estados do mundo deveriam realizar. Se você lê esses objetivos, às vezes parece um pouco fórmulas mágicas, não? Tirar a pobreza, mas também, do ponto de vista ambiental, uma coisa que cada um de nós sente muito forte, uma mudança do modelo de desenvolvimento, um desenvolvimento sustentável, exatamente.
E a mesma coisa aconteceu na Europa. E na Europa aconteceu depois da pandemia, outra crise, não, que enfrentou também o Brasil. A pandemia de 2019, na verdade, atingiu os Estados-membros que fizeram os cortes da despesa pública, da saúde pública, em relação à anterior crise, porque, na verdade, a Europa está enfrentando várias crises. Começou com a crise da dívida soberana, a crise financeira, que foi também uma crise global. Não? Uma crise que se tentou de resolver como? Estabelecendo o princípio da estabilidade financeira, e também aqui há um elemento para uma comparação entre a União Europeia e o Brasil. Na Europa se estabeleceram as regras orçamentárias para cortar os gastos públicos na saúde, nos sistemas sociais, e no Brasil teve a lei da responsabilidade fiscal. Mesma coisa. Mas essa primeira crise, que eu chamaria inclusive de primeira onda, teve efeito em relação à segunda onda, a pandemia. E, na verdade, vários autores qualificaram a pandemia como a palavra mais, na minha opinião, mais clara. O sindemia. Foi exatamente Horton, na revista, uma das mais importantes, The Lancet, a falar de sindemia. O que é sindemia? A sindemia é uma concatenação de vulnerabilidades. Porque você se lembra, acho também aqui no Brasil, inicialmente, quando chegou a pandemia, se disse, mas toda a gente é igual frente à pandemia. Nós todos somos iguais frente à pandemia. Todos somos vulneráveis na mesma maneira frente à pandemia. Não. Na verdade, tem sujeitos que já tinham vulnerabilidade, médicos sanitários, pobreza, falta de espaços. Se falava de distanciamento social. Mas não todos tinham a possibilidade de distanciamento social. Então, essa palavra sindemia significa, na verdade, uma convergência de condições de vulnerabilidade. E também na União Europeia, os países que foram atingidos de forma mais forte pela pandemia foram, não casualmente, os países da Europa do Sul. A Itália, o Portugal, a Espanha, Irlanda e Grécia. Aqueles países que, na linguagem da finança, eram qualificados como PIGS. Ou seja, literalmente, porcos, porque eram aqueles países que, na opinião dos mercados financeiros, gastavam demais dinheiro na despesa social, por exemplo. E quando chegou a pandemia, a União Europeia tinha um problema de legitimidade. E a ideia foi de promover uma transição ecológica digital na direção da Agenda 2030. Uma transição ecológica digital, e naquele momento a Europa parecia novamente retomar uma forte legitimidade. Porque se criou pela primeira vez na Europa uma dívida comum. Então, uma forma de integração que, infelizmente, o Mercosul não conhece, porque o Mercosul, como sabemos, é ainda a união aduaneira imperfeita. A União Europeia foi bem em frente deste ponto de vista. E, porém, essa ideia que também do Brasil, não? Vamos chegar rumo à neutralidade climática em 2050.
os acordos de Paris, acordos internacionais de Paris. E porém, uma pergunta para você: o que significa desenvolvimento sustentável? É porque aqui tem uma ambiguidade, na minha opinião. Uma ambiguidade que, na verdade, é presente na Agenda 2030, na experiência da União Europeia e acho também na experiência do Brasil. Porque desenvolvimento sustentável pode significar, de um lado, uma adaptação da economia de mercado, uma mitigação dos efeitos mais nocivos em relação ao aquecimento global, que é um elemento objetivo, mas sem questionar o dogma do crescimento ilimitado. E isso também no direito europeu e também na Agenda 2030 é muito evidente. Desenvolvimento sustentável poderia significar simplesmente uma adaptação do modelo econômico de mercado e de competição, um modelo neoliberal, uma adaptação aos efeitos do aquecimento global, mas sem pôr em discussão o modelo do ponto de vista estrutural. Aquele que em inglês um pouco se chama de greenwashing e acho em português uma palavra como lavagem verde, ou seja, um marketing que visa criar uma falsa impressão de uma preocupação ambiental. São exemplos que se podem fazer. Ou, ao contrário, desenvolvimento sustentável pode significar uma transformação do modelo produtivo existente, orientado a uma verdadeira reconversão ecológica e, segundo alguns autores, também como uma reformulação dos critérios de medição do bem-estar. Eu acho que há uma dialética entre esses dois paradigmas. Não é que um paradigma venceu sobre o outro, porque é claro que todos nós percebemos que com esse aquecimento global não vai ser futuro para as gerações futuras. Inclusive, o plano europeu se chamava Next Generation EU, ou seja, era uma ideia de favorecer uma transição ecológica e também digital para, inclusive, superar as desigualdades sociais, do qual anteriormente a preletora falou, as desigualdades sociais, a coesão social, coesão territorial, no interesse das gerações futuras. Essa era a grande ideia. E porém, se você tem uma curiosidade e vai ler a Agenda 2030, o que é muito interessante é que se você busca a palavra mercado, você encontra a palavra mercado só em relação a favorecer o acesso ao mercado. Ou seja, reduzir as barreiras tarifárias, normativas, para favorecer o acesso ao mercado daqueles sujeitos que são excluídos por várias razões. Então, essa é a ideia. Mas na Agenda 2030 você nunca encontra um conceito como limitar, corrigir, intervenir no mercado para reduzir os efeitos negativos do mercado. E claramente nunca você encontra a palavra neoliberal na Agenda 2030, evidentemente. Mas também a palavra concorrência, competição, parece. E nunca você encontra a palavra regulação fiscal global. A ideia de uma taxa. E o Trump não disse absolutamente não. E hoje, na verdade, nós vemos que estamos voltando às tarifas. Então, a Agenda 2030, se você pensa, era uma
appunto uma fórmula mágica, naquele momento, 2015, quando eu cheguei em São Luís. E foi uma agenda que foi assinada para todos os estados, 193 estados. Uma agenda muito lungimirante deste ponto de vista, mas claro, e nunca fala a agenda das responsabilidades das empresas. Se fala da responsabilidade dos estados, das responsabilidades dos cidadãos, dos camponeses, mas nunca se fala da responsabilidade das empresas para a poluição, para reduzir. Então, a Agenda 2030 é, na minha opinião, um paradigma dessa globalização como uma baixa participação democrática. Por quê? Porque a Agenda 2030 fala de uma participação da sociedade civil, mas, na verdade, essa agenda se caracteriza para uma baixa participação democrática popular, uma verdadeira participação popular. E, de alguma forma, se poderia falar de uma, entre aspas, revolução passiva com a Agenda 2030, que é um termo um pouco difícil de Gramsci, essa ideia, ou seja, de uma transformação que é guiada pelo alto e não pelo baixo. E aqui outra analogia, e a União Europeia, na verdade, esse plano da transição ecológica digital, também a literatura diz que é um plano muito ambicioso, que tem objetivos muito positivos, mas que também falta de uma participação pelo baixo. E, porém, o que aconteceu na Europa? Aconteceu na Europa que, no momento no qual a Europa teve novamente um crescimento econômico, deflagrou a guerra. Deflagrou a guerra russo-ucraina. E que é um momento histórico, de alguma forma, é um momento histórico que pode mudar tudo. Como disse o reitor, vocês devem saber que estamos vivendo um momento histórico determinante, que pode ter um bivio, pode ter duas soluções. E, inclusive, ter boa sorte de ser no Brasil distante, porque agora a guerra na Europa é uma coisa real. É por isso que na minha fala era um pouco, o subtítulo era da transição ecológica da Agenda 2030 à economia da guerra. E na verdade se pode dizer também, mas quem apagou as luzes da paz? Quem apagou as luzes da paz? A primeira resposta é a Rússia, com a agressão à Ucrânia. Mas acho que, do ponto de vista do direito internacional, a resposta é mais complicada, porque as luzes da paz foram apagadas nos anos anteriores. E inclusive, sempre na Europa. Aqui talvez falo de acontecimentos que não todos conhecem, mas acho que é interessante, não? Trazer uma experiência diferente. Também para mim é muito interessante trazer comentários de vocês depois sobre a experiência do Brasil. É a guerra do Kosovo, a guerra contra a Sérvia, 1999. No coração da Europa, embora tanto Kosovo e Sérvia não faziam parte da União Europeia, mas digamos assim, aqui no Brasil as distâncias são enormes. Eu cheguei de Santa Catarina e me parecia de fazer uma viagem da Itália para o Reino Unido, então, porque, não? E na verdade o Kosovo fica
100 quilômetros das costas da Itália, então você entende que as distâncias... E foi uma guerra que foi giustificada e apresentada como ingerência humanitária. Conceito ingerência humanitária que hoje o Putin usa para giustificare a guerra contra a Ucrânia. Então, uma categoria ocidental foi levada para Putin para justificar. E foi, porém, uma invasão militar, esse é o ponto fundamental, sem a autorização do Conselho de Segurança da ONU. Ou seja, sem o respeito da legalidade internacional. E se ainda essa legalidade internacional tem um sentido, podemos debater sobre... Eu falo, às vezes, de um colapso do direito internacional. E aquela guerra teve efeitos muito importantes também para entender o que aconteceu depois. Porque aquela guerra destruiu a arquitetura de cooperação e segurança comum que com muita fatiga se era criada na Guerra Fria, com a União Soviética e depois com a Rússia. E depois teve a Segunda Guerra do Golfo, 2003. A segunda intervenção dos Estados Unidos contra o Iraque, novamente, sem uma autorização do Conselho de Segurança das Nações Unidas. E aquela guerra criou uma fratura na Europa. Criou uma fratura radical na Europa. Entre os países que participaram da guerra, Reino Unido, Polônia, os países da Europa do Leste, e os países que decidiram não participar, como Alemanha, França, Itália. E naquele momento, os Estados Unidos demarcaram uma divisão entre os países da velha Europa, Alemanha, França, Itália, e os países da nova Europa, os países da Europa do Leste, aquele ex-país do ex-bloco soviético. Mas os países da velha Europa não eram só os países que se recusaram à exportação da democracia, entre aspas, porque naquele momento, não? Também o globalismo, essa ideia da exportação da democracia, hoje acho que nenhum fala mais disso. Mas os países da velha Europa eram também aqueles que se atardaram em defender o Estado Social. E, ao contrário, os países da nova Europa eram os países que participaram da missão de civilização do Iraque e aqueles países que entenderam que o Estado Social era algo superado. E, na verdade, o Estado Social é um elemento fundamental da legitimação da integração europeia. Eu lembro que quando foi em São Luís de Maranhão, eu falei um pouco da crise do Estado Social Europeu e um estudante me disse, mas você fala de crise do Estado Social Europeu, mas eu tinha a convicção, não, que a Europa ainda hoje é um Estado Social, porque, na verdade, o Estado Social foi muito forte na Europa. Não tenho tempo agora para dizer porquê, mas, claro, tem a ver com a Guerra Fria, inclusive, porque a existência de uma contraposição entre dois blocos ideológicos, culturais, econômicos, sociais, fez que a criação de um Estado Social forte fosse também um jeito para conter a influência cultural e ideológica da União Soviética. Isso para dizer que o Estado Social é um elemento fundamental da legitimação da Europa, mas nas falas de Streeck também é o elemento essencial que justifica, do ponto de vista de Streeck,
un ritorno à soberania nacional. Perché a soberania nacional é o único espaço existente no qual é possível uma defesa mínima do Estado Social. Claro, não é suficiente, porque nos países da União Europeia não temos mais soberania. O Brasil tem soberania, mas o condicionamento dos mercados financeiros é iguais. Então, a soberania é uma palavra muito importante, mas requer condições mais amplas. Streeck, nesse livro, que, repito, é um livro muito interessante, coloca um ponto fundamental, tanto para a União Europeia quanto para o Brasil. O controle da circulação dos capitais. Que não significa impedir qualquer circulação dos capitais. Significa fazer um controle dos capitais especulativos. Porque se não tem aquele controle, como disse inicialmente o Roderick, a democracia não pode existir. A globalização, a democracia e o Estado Nacional não podem ir juntamente. E essa questão é um ponto fundamental da minha fala. Mas quero também acrescentar uma questão. Porque eu não vou falar das causas da guerra da Rússia, porque não é o meu papel da historiador. Mas é claro que aqueles países da nova Europa, do qual eu falei antes, países da Europa do Leste, em 2004 aderiram à União Europeia, entraram na União Europeia, mas ao mesmo tempo aderiram à OTAN. Ao mesmo tempo, alguns países da Europa do Leste, a Polônia, a Hungria, a Romania, de um lado aderiram à União Europeia, ao mercado comum europeu, mas de outro lado aderiram à OTAN. O que significa isto? Bem, do ponto de vista da Rússia, significava que a União Europeia perdia qualquer autonomia em relação à OTAN. A União Europeia não tinha mais uma autonomia em respeito à OTAN. E, deste ponto de vista, inclusive, o alargamento da União Europeia e da OTAN foi um cerco da Rússia. E quando a Ucrânia, em 2014, pediu o ingresso na União Europeia e ao mesmo tempo na OTAN, inclusive fazendo uma mudança da Constituição, a Rússia começou a dizer não, não é possível, porque isso vai ser um cercamento completo. E também o direito internacional. O direito internacional é importante. O direito internacional se formou depois da Segunda Guerra Mundial, com essa ideia que a guerra de agressão deve ser vedada e que a única possibilidade é a legítima defesa. Essa é a ideia. Porém, o Estatuto das Nações Unidas, para ser mais claro, diz que um Estado tem um direito de legítima defesa, mas esse direito de legítima defesa é temporâneo. É temporâneo no sentido que vale até quando não se exprime o Conselho de Segurança. Essa era a ideia grandiosa de uma nova paz depois da Segunda Guerra Mundial. Mas você sabe, acho que o direito internacional, sabem todos que o Conselho de Segurança não funciona porque falta democracia novamente. Falta uma democracia das relações internacionais.
porque alguns países são mais iguais que outros. E são aqueles países que são países permanentes e que têm direito de veto. Então, o que aconteceu? Aconteceu que, inicialmente, através do direito internacional, se tentou uma forma de mediação, os acordos de Minsk, para que 2015, que eram baseados em uma ideia muito simples. A Rússia renuncia a militarizar aquela parte da Ucrânia onde estão os russófonos, e a Ucrânia reconhece um Estado federal. Mas, infelizmente, aquele acordo fracassou. E o que fez nesse momento a Europa? A Europa aceitou, fez uma abordagem realística que reconhece as razões das ambas as partes antagonistas e propõe uma mediação no perseguimento do próprio interesse estratégico, como muitos cidadãos europeus achavam justo? Não. Adoptou uma abordagem idealística, no qual a Rússia se tornou um inimigo absoluto, quase um novo Hitler, com sanções econômicas, mas contra os próprios interesses estratégicos. A União Europeia fez sanções econômicas contra o próprio interesse e adotou um programa de rearmamento, que é questão mais recente, voltado a mobilizar 800 bilhões de euros para investimentos em defesa. Porém, isso é uma traição da história europeia. Porque eu acho que esquecemos na Europa uma das razões geopolíticas fundamentais que justificaram desde a sua origem um projeto europeu: impedir justamente o rearmamento solitário da Alemanha. E hoje, na verdade, próprio a Alemanha começou um processo de rearmamento com a ideia de ser a maior potência militar da Europa. É um momento de enlouquecimento das classes dirigentes. Nesse cenário, que na Europa, infelizmente, evoca também o clima de tensão internacional que precedeu o fatídico 1914, para dizer, a União Europeia parece incapaz de pensar fora dos esquemas consolidados. E, no enquanto, é justamente agora que seria, na minha opinião, o momento de fazer o movimento do cavalo e virar a mesa com lucidez e coragem política. A controjogada chama-se diálogo com os BRICS. Os BRICS promovem uma visão alternativa da globalização, diferente daquela ocidental que dominou o século passado, com muitas contradições, uma falta de homogeneidade mas uma globalização orientada para a construção de pontes entre as civilizações, em vez de muros, Trump. Uma globalização baseada no compartilhamento do bem-estar econômico e social segundo uma lógica de win-win. Uma globalização que visa reduzir as desigualdades econômicas globais, promovendo projetos ambiciosos de investimento em infraestrutura nos países em desenvolvimento. E, ao contrário, para chegar à própria atualidade, no encontro realizado na Escócia, no campo de golfe e de propriedade de Donald Trump, a inefável presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, aceitou passivamente os ditames do presidente americano Trump, que, além de impor tarifas de 15%, pouco menos de 50%, mas obriga a União Europeia a se comprometer a comprar dos Estados Unidos 750 bilhões de dólares em energia, ao quádruplo do custo da Rússia. Quindi a Europa que não consegue mais fazer o próprio interesse estratégico, e incluindo investir 600 bilhões nos Estados Unidos em armas para a Ucrânia.
as imposições americanas ao velho continente lembram as reparações que um vencedor da guerra impõe a um país derrotado. Depois de aceitar o diktat de Trump de gastar 5% do PIB em armamentos, enriquecendo assim a indústria militar americana, essa nova rendição ao presidente americano qualifica a União Europeia dos Estados Unidos. Obrigado. Bom, pessoal, conforme a gente conversou, depois da palestra a gente abre rodadas de perguntas, mas eu combinei com os dois aqui que os dois queriam começar fazendo as perguntas, tanto o Felipe quanto a Camila, então passo a palavra a vocês. Ele combinou ao vivo, gente, aqui, ao vivaço. Boa noite. O senhor mencionou que o modelo da União Europeia foi importado na América Latina, que seria o nosso bloco econômico do Mercosul, mas o senhor mencionou também que essa adaptação não foi feita de forma completa. Então, eu queria saber por que ela não foi feita de forma completa, em que sentido existem semelhanças e diferenças. Boa noite, professor. Agradeço a aula magna, mais uma vez brilhante, como no minicurso. Eu questiono o senhor uma pergunta que, inclusive, a gente chegou a levantar ela no minicurso, né? O senhor relatou aqui que a soberania nacional ela é fundamental para o reestabelecimento da democracia. No entanto, a gente tem um problema aí, que a globalização econômica ela traz uma dificuldade ao exercer essa soberania se o direito internacional assim não acompanhar. Então, ao mesmo tempo que o direito internacional faz parte do problema, ele é essencialmente parte da solução, né? E aí, portanto, partindo dessa premissa, a minha pergunta vai em dois sentidos. O primeiro como o direito internacional pode atuar agora, nesse momento, para a garantia dessas soberanias nacionais, né, e esse maior desenvolvimento dos Estados genuinamente democráticos, né? E, num outro sentido, mais específico, como esse momento pode ser aproveitado pelo Brasil, por exemplo, né, juntamente aí com o bloco dos BRICS, para alavancar a sua importância no cenário internacional e trazer esse novo modelo de globalização que o senhor mencionou. Obrigado. Professor, eu passo a palavra e depois a gente faz em blocos de 3, pode ser, pessoal? Se tiver interesse, obviamente. Em relação à primeira questão sobre a importação do modelo europeu, eu não tive tempo para acrescentar alguns aspectos importantes, porque inclusive eu acho que a literatura acentuou um pouco excessivamente as analogias entre a integração regional na Europa, a integração regional na América Latina. De alguma forma, a literatura falou da categoria da imitação constitucional. Ou seja, a integração da América Latina pegou como modelo a integração da União Europeia, mas como uma forma quase de importação de princípios, categorias que são típicas da experiência europeia e que não podem simplesmente ser traduzidas na experiência da América Latina, porque são duas experiências diferentes, completamente diferentes. Começando pelo fato que os países que criaram inicialmente a Comunidade Econômica Europeia e depois a União Europeia eram países colonizadores. Inclusive, na verdade,
uma das razões da criação da Comunidade Econômica Europeia era o resultado da decolonização. Se você, por exemplo, a França inicialmente queria que os territórios da França associados, as várias ilhas, fossem parte da Comunidade Econômica Europeia, no sentido que o mercado comum se aplicava também. E no documento fundamental, a primeira pedra da integração europeia, a Declaração Schuman, se fala da missão fundamental da Europa do desenvolvimento do continente africano. Não casualmente, porque a Europa tinha feito aquela colonização e sabia, na verdade, tinha essa ideia que senza o desenvolvimento do continente africano seria acontecido o que está acontecendo agora, porque eu não falei da uma outra crise, que é a crise da migração. E ao contrário, os países da América Latina são países que, em forma diferente entre eles, saíram de uma colonização. Então, fizeram processos de emancipação. E já por essa razão, essa analogia entre a integração regional da Europa e da América Latina deve ser muito prudente, na minha opinião. São mais as diferenças, começando pela supranacionalidade. O que é interessante, porém, que a supranacionalidade, que até hoje parecia um ponto a favor da integração europeia e um ponto negativo pela integração da América Latina, hoje é questionável. Na União Europeia a supranacionalidade é contestada. E o Streeck fala de um retorno a uma construção intergovernamental. Ou seja, outro elemento que demonstra como a comparação entre a integração regional da Europa e da América Latina deve ser muito prudente. Então, eu não acho que o modelo europeu pode ser importado na América Latina. Eu acho que pode ter um diálogo entre os modelos. E claro, o Mercosur tem como modelo o que aconteceu na Europa. Se começa com uma união aduaneira, cioè com a eliminação das tarifas, mas hoje estamos em um mundo diferente, e se cria depois uma tarifa externa comum. Moisés falou. Fantástico. Mas, como você sabe, no Mercosur tem muitas exceções ainda. Então, mas, claro, e também a moeda única é bom ou não é bom? Porque até quando eu fiz a primeira visita no Brasil, parecia ainda que a moeda única era uma proteção. Hoje, uma parte muito forte de movimentos populares acham que é melhor sair do euro. Você pensa a Alemanha, que criou o euro. E hoje na Alemanha se desenvolveu um movimento popular que virou a extrema-direita, Alternative für Deutschland, que como primeira proposta tem a saída do euro. Outra loucura deste ponto de vista. E com essa questão eu chego também a uma segunda pergunta, muito pertinente e muito importante. Porque o livro de Streeck sobre globalismo e democracia, ou, se quiser, integração regional e soberania, sim, parte da uma ideia que a integração regional deve ser reduzida, mas parte de uma ideia que um direito internacional entre Estados soberanos é um elemento fundamental.
Ou seja, a contestação de Streeck é a uma ideia de uma federação entre Estados-membros. O que aconteceu exatamente na União Europeia, uma federação que se realizou mais no âmbito econômico, porque é aquela federação, do ponto de vista de Streeck, tirou aspectos fundamentais da soberania dos Estados nacionais e, tirando esses aspectos, condicionou os Estados sociais aos imperativos da estabilidade financeira. Mas, do ponto de vista de Streeck, não devemos voltar a uma soberania fechada, porque a soberania fechada é uma receita para autoritarismo, ao final. Inclusive, o fascismo na Itália era uma ideia de soberania fechada. E depois do fascismo, a Constituição italiana estabeleceu o princípio que a soberania pertence ao povo, mas que o povo pode limitar a própria soberania para criar organizações internacionais voltadas à paz e justiça. Essa é a relação que estabelece Streeck. Então, por exemplo, do ponto de vista em relação à Europa, o Streeck propõe uma confederação entre Estados nacionais que mantém uma soberania econômica. Essa é um pouco a resposta. Pessoal, gostaria de fazer perguntas. Alguém pode nos ajudar aqui? Do Felipe? Por favor, cada um se apresentando. E só para, antes do Gabriel falar, deixar claro que é o Wolfgang Streeck, não é o Lênio Streeck, porque alguém pode pensar que é o jurista gaúcho, né? Boa noite, professor. A minha pergunta vai direcionada ao avanço da extrema-direita na Europa. Qual que é o papel da extrema-direita dentro desse contexto de avanço do neoliberalismo e também da discussão sobre soberania nacional, que o senhor tanto está falando sobre? Porque, recentemente, a gente pôde observar que uma das vereadoras mais votadas de Roma é neta de Benito Mussolini. Assim como a gente tem um crescimento muito grande do partido de extrema-direita da Alemanha também, e a estruturação de divisões militares e paramilitares na Ucrânia, como o Azov, na luta, né, na guerra contra a Rússia. Então, qual que é o papel da extrema-direita nesse... Como que o senhor vê esse papel da extrema-direita nesse contexto de neoliberalismo e de discussão de soberania nacional? Boa noite, professor. Fico admirado de ver como que o professor usa elementos da história e relações internacionais para pensar aspectos que têm impactos normativos também. E queria refletir e, ao final, perguntar com base nessa tônica, voltando um pouco na história, tentando comparar com o nosso momento atual. Se a gente pensar naquele momento de início do século XX, antes da Primeira Guerra Mundial, tinha-se um arranjo político, né, o concerto europeu, um sistema de alianças rotativas, mas tinha-se um arranjo político. Ao final do século XIX, já se tinha um arranjo econômico do padrão ouro. E havia um centro de poder muito claro no mundo, a Grã-Bretanha. Com a guerra, tudo isso se desfaz. E nos anos 20, o Karl Polanyi, A Grande Transformação, vai dizer que é uma tentativa de resgate desse passado perdido. Ele vai dizer, então, que os anos 1920 são anos conservadores, né? Mas que, dado o fracasso do resgate do que foi perdido do século XIX, os anos 1930 foram anos revolucionários, e aí a regra do jogo mudou, tudo se perdeu, né? E aí, pensando isso para agora, a gente teve um período do que 1945 até muito perto de um padrão dólar-ouro, né? Então, um arranjo econômico que era funcional. Nós tínhamos um arranjo político baseado em multilateralismo, né? Em soluções de segurança coletiva, baseadas em ONU e no Ocidente da OTAN. E tínhamos um centro muito claro do poder, que era os Estados Unidos, né?
Mas assim como na Primeira Guerra transicionou da Grã-Bretanha para os Estados Unidos, agora nós temos a ascensão da China. E nós temos a crise desse padrão dólar-ouro, né? Vamos pensar, a crise do subprime, 2007 2008, coloca uma crise desde o centro do capitalismo. E o Trump dá sinais de inconfiabilidade como uma liderança de alguém que tem o dólar na mão, né? Então, pensar em termos de normatividade, se nós tivéssemos a oportunidade de estar lá, e sem querer fazer futurologia, né, mas o uso da história como alertas, lá no final da Primeira Guerra Mundial, vendo o passado perdido e a nossa tentativa de resgate, se hoje nós não estaríamos com o mesmo sentimento em relação à ONU, em relação ao padrão dólar-ouro, em relação ao tipo de relações internacionais e de expectativas de normatividade que são típicas do século XX e que talvez nós já tenhamos perdido, né? Então, é mais uma pergunta sobre... Eu sei que ninguém tem bola de cristal, mas qual é o sentimento do senhor como jurista, como avalia se nós estamos diante de uma tentativa de resgate e a viabilidade disso, ou se nós estamos na fronteira de algo absolutamente novo diante de um mundo também totalmente novo, né? É isso. Obrigado, professor. Boa noite, professor. A minha pergunta é: a Europa tem uma posição muito radical em relação à guerra da Rússia contra a Ucrânia, mas é completamente indiferente, se não cúmplice, da guerra entre Israel e Palestina, que acontece já há 70 anos. A gente não vê um posicionamento da Europa, inclusive nos discursos, nas discussões promovidas pelos debates teóricos sobre o assunto, tão intenso e tão radical e tão duro contra o papel de Israel, quanto se vê na Europa, inclusive nas assembleias, né, nos espaços de poder. Esse debate tão profícuo contra a Rússia, ele não se repete, não se configura contra Israel. Por quê? Onde essa dinâmica se diferencia? Já que a dinâmica de Israel e Palestina é uma dinâmica muito anterior e gera outros conflitos tão complicados e tão importantes para o mundo quanto. São 3 perguntas que não são... que requerem quanto tempo? Não quero levar demasiadamente tempo. Então, a primeira questão, extrema-direita na Europa. Se poderia dizer desta forma, também com as palavras de Streeck, a insatisfação com a globalização neoliberal pelas desigualdades sociais enormes, não? Da distribuição da riqueza, inicialmente criou um descontento de movimentos populares, para dizer assim, que tinham uma inspiração de esquerda. Já falamos hoje no minicurso, talvez não todos conhecem, a vicenda de Tsipras na Grécia, aquele líder da Grécia que queria pôr em discussão a União Europeia e a austeridade fiscal. Mas também em vários países da Europa, inicialmente, a insatisfação com a União Europeia teve uma inspiração de esquerda. Também na Alemanha, Die Linke. E porém, essa esquerda pareceu ausente. Parecia ausente por várias razões. Talvez porque esqueceu o elemento fundamental dos trabalhadores, sendo que direitos civis e direitos sociais devem ir juntos. É errado considerar só os direitos civis e não os direitos sociais e vice-versa. E uma parte da esquerda na Europa, na verdade,
deu mais peso aos direitos civis e um pouco esqueceu os direitos sociais. E isso criou as condições porque esses movimentos populares, que eram, desse ponto de vista, uma justa expressão, uma crítica à globalização neoliberal, viraram para a direita. O que já aconteceu na história, inclusive. O Benito Mussolini começou como diretor do Popolo, começou como socialista, o Mussolini. Virou claramente. E também o nazifascismo tinha uma inspiração social. E na Europa, no caso da Grécia, é clamoroso, porque hoje na Grécia tem a direita, mas é também clamoroso o caso da Itália, que tinha um partido comunista mais grande da Europa, que fez um suicídio coletivo. E hoje, na Itália, temos uma líder, Giorgia Meloni, que é parte direta daquela história, porque era parte do movimento social italiano. E o movimento social italiano tinha uma linhagem direta com o fascismo. Então, na França, mas também acho o caso paradigmático da Alemanha. Porque inclusive na Constituição alemã tem a chamada democracia militante, ou seja, uma democracia que estabelece limites, inclusive ideológicos, à formação de novos partidos. E que pode chegar até o desenvolvimento de um partido inconstitucional. E, porém, hoje na Alemanha tem um partido, Alternative für Deutschland, que é cada vez mais o primeiro, quase o primeiro partido da Alemanha, que tem inspirações quase nazistas. O que não significa que é contra o mercado. Polanyi. Porque a Alternative für Deutschland, na verdade, é neoliberal. Tanto que Elon Musk foi na Alemanha para apoiar a Alternative für Deutschland. E desse ponto de vista, claro, analogia histórica, não? Novamente. Se poderia dizer que o fascismo foi criado em consequência de uma crise orgânica do Estado liberal, não? É o discurso de Gramsci. Uma crise orgânica do Estado liberal que não conseguia mais conter as pressões das massas populares. Que inicialmente o Estado liberal tentou de fazer concessões. E, na verdade, o Estado social é, de um ponto de vista histórico, uma concessão das classes dirigentes liberais. Novamente, uma revolução passiva, para dizer assim. E hoje eu acho que tem uma crise orgânica das classes dirigentes neoliberais. Uma crise orgânica que exatamente determina esses movimentos populares de protesta que viram à direita. E em relação à comparação histórica, é um autor como Canfora, Luciano Canfora, um historiador como Luciano Canfora, fiz recentemente uma palestra com esse título. 2024, porque era ano passado, ou 1914. Por quê? Porque a analogia que o professor Hugo colocou é perfeita. O Império Britânico se quebrou com a Primeira Guerra Mundial e teve a chamada transição do Império do Reino Unido aos Estados Unidos, de alguma forma. A Translatio Imperii se chama. Mas a Primeira Guerra Mundial, sim, tem um concerto europeu,
mas tinha algumas potências que eram na ascensão e outras que estavam na queda. O Império Austro-Ungarico estava na queda, o Império Otomano estava na queda, a Prússia estava na ascensão. E a guerra começou, como você sabe, para um evento histórico um pouco casual. No? O projétil que atingiu o Ferdinando. E hoje é uma situação que a guerra russo-ucraina. A guerra russo-ucraina tem ainda quase 3 anos de duração. A Primeira Guerra Mundial foi 4 anos. E não é só uma guerra entre Rússia e Ucrânia, pensavo. È una guerra entre Rússia e OTAN. E a OTAN uma guerra per procura, como se diz. Eu, como disse, a Europa, se fosse consciente dos próprios interesses estratégicos, deveria saber que non tem interesse a um enfrentamento com a Rússia. E ao contrário, a Europa aceitou um atteggiamento servil. Como disse, o Trump disse, você tem que gastar 5% do PIB. Mas que significa gastar 5% do PIB nas armas? Significa cortar o Estado Social. Cortar o elemento da legitimação social da Europa. E, então, hoje, o que acontece é que esses movimentos populares insatisfeitos pela União Europeia sempre cada vez mais, mas infelizmente na direção da extrema-direita. E a China, claro, hoje poderíamos falar de uma translatio imperi em direção da China. Isso é muito interessante, porque os Estados Unidos tinham a convicção que a China poderia ser lidada facilmente, ou seja, que o modelo neoliberal poderia ser transferido na China. Porque foram os Estados Unidos que abriram as portas da China na Organização Mundial do Comércio, em 2001. Na convicção que o modelo do mercado, da concorrência, é o modelo perfeito, fim da história. Que a China e também a Rússia teriam abraçado esse modelo. E não aconteceu. Ao contrário, a China se tornou protagonista de um processo econômico de desenvolvimento sem precedente na história. Se pode criticar, claro, mas há que entender que o que aconteceu na China é sim um milagre econômico e de alguma forma social. E improvvisamente essa ideia que o mercado é o modelo perfeito, que a competição é sempre o modelo perfeito, nunca tarifas, se tornou, na verdade, em Trump. Porque, na minha opinião, o Trump é, na verdade, uma consequência da crise do modelo de globalização neoliberal. Uma consequência da ascensão da China. O trumpismo e na Europa o Brexit. O Brexit é a saída, porque eu ainda não lembrei. Mas uma outra crise da Europa é que pela primeira vez um país saiu da União Europeia. O Reino Unido, o Brexit. A Brexit é também uma reação soberanista. É uma reação contra o livre mercado, contra a competição. E hoje o BRICS, claro, o BRICS são um desafio enorme para os Estados Unidos. Você acha que é casual que os Estados Unidos estabeleceram as tarifas maiores para Brasil, Sudáfrica e Índia? Não é casual. Eu escrevi, inclusive, um pequeno contribuição, no qual disse que uma das razões pelo qual
os Estados Unidos se queixam com o Brasil é a criação do PIX. Por quê? Porque o PIX é uma embrião de uma moeda digital controlada pelo Banco Central, que seria uma transformação dos sistemas das finanças internacionais, porque esse modelo não, como dire, aggira, não, as grandes corporações financeiras. O PIX poderia ser um modelo para chegar a um sistema financeiro alternativo ao SWIFT. Poderia ser. Inclusive, hoje, o dólar enfrenta uma crise, não? Porque muitos países do mundo olham para o Trump, ele coloca tarifas, ele ameaça de tirar um país do SWIFT, como fez com a Rússia, como fez com o Irã, e como poderia fazer com outros países que não gostam, com a Índia. Então, alguns países começam a dizer, poderia ser também eu. Então, é melhor diferenciar as reservas moderadas. Então, desse ponto de vista, um momento histórico. Em relação à questão da guerra, outra guerra, efetivamente eu não falei dessa questão, por uma razão de tempo, mas é verdade. É uma vergonha a abordagem da Europa a essa questão, porque é um silêncio cúmplice. Porque a Europa tem uma dupla responsabilidade, uma dupla responsabilidade histórica. Claro, para o nazismo, que criou as condições pelo sionismo, ou seja, para uma ideia de uma terra no qual os hebreus poderiam encontrar uma salvação. E uma segunda responsabilidade da Europa de simplesmente não fazer absolutamente nada para tentar uma solução e deixar toda a questão novamente aos Estados Unidos, que, como você viu, questão muito recente, a ideia de ocupação novamente da inteira faixa de Gaza. E, infelizmente, essa questão é também um exemplo do colapso do direito internacional. Porque o direito internacional é silente, não tem instrumentos para reduzir os efeitos desse massacre. Na verdade, a palavra correta do ponto de vista próprio do direito internacional seria genocídio, ou tentativa de genocídio. Do ponto de vista do direito internacional, não tem mais nenhuma dúvida. O genocídio é uma atuação para a destruição de um grupo étnico, social, cultural. Está acontecendo hoje na faixa de Gaza. E o silêncio da Europa é, para mim, uma vergonha. Eu sinto vergonha de ser europeu em relação a essa questão. Pessoal, para a gente estabelecer, né, um teto para que todos possam ir embora antes das 10, né? Se o professor topar fazer uma última rodada, se tiver interesse, se não... Interessados, fazer uma última rodada de pergunta? Se não há, não mesmo? O senhor Elga me olha com uma cara podemos... Então, pessoal, 2020, debate longo, interessante. Agradecer mais uma vez a todas e todos que aqui estiveram no início, ao final, a instituição que nos apoiou na figura, reduzindo na figura máxima da nossa instituição nesse momento, que é o professor Cristiano, né? Eu, como estou hoje coordenador da pós-graduação, né, não fiz nenhuma fala e também não acho que é necessário. O evento fala por si,
né? E creio que teremos, com a parceria com a graduação também, que eu acho que é um elemento fundamental. Eu sempre dizia isso, que nesse breve mandato que estou eu e o Bruno à frente da pós-graduação, que o elemento central é que todos os eventos que a pós-graduação produzir, ou que pudesse proporcionar, tivessem relação íntima com a graduação. E, nesse caso, agradecer, coisa que eu não fiz no início, mas dizer que esse evento só é possível também em razão do centro acadêmico, né? Porque, sendo muito breve, a nossa verba da FAPEG não chegou a tempo, então foi um arrazoado de possibilidades e pegando um pouquinho aqui a colar. Então, agradecendo muito o centro acadêmico, que se empenhou profundamente, inclusive, não só do ponto de vista institucional e financeiro, mas na organização como um todo, né? E acho que essa parceria pode se aprofundar. E uma boa noite a todos, e espero que o professor possa voltar à nossa instituição outras vezes.